Vamos de volta ao Brasil. A Bolsa de Valores ultrapassou a marca de 200 ETFs listados e encerrou este último mês de junho com 204 fundos negociados em bolsa. Em 6 meses, o número de produtos listados cresceu 16,6%. Assunto para o nosso colunista Gilvan Bueno, que chega aqui na nossa programação agora. Muito boa tarde a você, Gilvan. Seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, que bom encontrá-lo nessa sexta-feira, meu amigo. Gestão ativa é para Bocó, Gilvan? Essa é a mensagem que o mercado aqui no Brasil manda. Claro, aqui fazendo a minha provocação, claro, levantando a bola dos ETFs. Mas é o que a gente viu aí nos últimos meses, uma fuga de capital de fundos de gestão ativa mesmo, fundos multimercado, fundos de ações e os ETFs crescendo bastante. Olha, Gabriel, para te responder, eu escrevi um artigo provocativo, tá? Em linha disso aí. Porque hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, é um dos dias mais inesquecíveis para quem opera no mercado de ações brasileiro. Simplesmente, ao iniciar suas operações às 9 da manhã, a B3, que é o órgão que tem ali o computador central, o órgão que faz essa intermediações de ordens entre a corretora e os investidores recebendo e homologando essas negociações, ela falou que não conseguia operar. Olha, caos completo, a nossa programação, nós apresentamos isso em diversos momentos, conversei com amigos, pessoas que fazem, por exemplo, a retaguarda, né, o back-office, desesperados para liquidar operações. Hoje é o último dia do mês, o último dia do semestre, tem um fluxo de dólar muito grande. Mas por que eu chamei isso aqui? Você pode estar perguntando aí, por que eu estou falando desse assunto da B3? Porque também no dia de hoje, nós recebemos a notícia, ainda há pouco, o Gabriel conversava com a Lucinda e destacava que o Santander quer fechar o capital aqui na B3. Quando você pega 300 empresas listadas, Gabriel, coloca um Santander saindo e o caos que aconteceu hoje, isso acabou gerando o fruto do meu artigo, que é a Bolsa Brasileira vai virar uma bolsa de ETFs. Por quê? Em número de empresas listadas, nós temos algo em torno de 340 empresas listadas. Mas se os ETFs continuarem crescendo nessa mesma proporção, daqui a pouco o Brasil vai ter uma bolsa de ETFs. O Braga, que é um grande gestor do mercado de ações, sempre fala que vai faltar ação quando o mercado brasileiro estiver em alta, porque todo dia fecha uma ação e hoje parece que os ETFs, como você destacou, Gabriel, são os instrumentos que estão cada vez crescendo e tomando posições relevantes na cabeça dos investidores. Agora, para a B3 é interessante ter esse tantão de ETFs, ô Gilvan. A gente recebeu aqui os gestores de produtos, os responsáveis por trazer esse tanto de ETF para a Bolsa de Valores no Brasil e parece ser uma estratégia da própria companhia. Está tentando diversificar seus produtos, oferecer mais alternativas para o investidor. Afinal, tem competição batendo a porta. Muito se fala sobre a criação de uma nova Bolsa de Valores no Brasil. Há também o interesse perdendo força do investidor por renda variável no país, desde aquelas altas que a gente teve em 2021 e 2022. Por que interessa para a Bolsa de Valores ter esse tanto de ETF oferecido aqui no Brasil? Todos os meses, Gabriel, a B3 ela apresenta um estudo mostrando o fluxo de capital dos investidores na Bolsa de Valores. Nossa audiência, saiba que, na média, um investidor brasileiro que começa no mercado de ações, ele começa com incríveis R$ 43. Isso mostra também um desafio econômico no país, cultural, de que o Brasil, que tem 30% das pessoas ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, extrapolando para outro lugar, 70% da população economicamente ativa do Brasil, ela ganha até R$ 5.000, você acaba tendo uma bolsa com tickets pequenos. Então, você não tem compras muito volumosas, nós estamos presenciando fundos de investimentos quebrando, fechando suas operações, fundos de investimentos fechando suas operações, investidores com poucos recursos, algumas empresas querendo ser listado no mercado internacional. Então, você tem aqui tickets pequenos para que os investidores possam participar. Quando você olha um ETF, você acaba tendo aqui uma grande inteligência. Ele tem uma taxa de administração baixa, ele tem diversificação, ele consegue ter teses temáticas. Então, Gabriel, fora esse ponto muito coerente e oportuno que você nos apresentou, existe também o ponto de renda, porque, na média, um brasileiro entra com R$ 43. Logo em seguida, ele não conhece tanto, então ele pega um produto que é totalmente diversificado. Terceiro, os custos são muito baratos. Nós temos que lembrar que
Em algumas modalidades, dependendo do fluxo que você compra, você pode ter uma tabela Ibovespa aqui na sua precificação. Ou seja, olhando a característica econômica do Brasil, o ETF, que é um sucesso estrondoso dos Estados Unidos, negocia trilhões, é uma bolsa muito representativa, ele parece ser mais oportuno, porque você consegue ter diversificação, custo baixo e uma popularização, porque você pode comprar os ETFs sem esse custo adicional. Dá para crescer mais, ô Gilvan, olhando para outros mercados, você mencionou o mercado dos Estados Unidos, que todo dia, todas as semanas mesmo, tem um ETF novo sendo lançado por lá. Agora, a moda são os ETFs de criptoativos. As gestoras estão oferecendo mais esse tipo de opção para o investidor tradicional lá nos Estados Unidos. Tem espaço para crescer mais esse mercado de ETFs aqui para a Bolsa Brasileira? Sim, tem mercado sim. Eu conversei com o pessoal da Buena Vista Capital, que são os grandes detentores aqui que vão fazendo ETFs, tenho falado com várias pessoas, também tive participando de eventos com a BlackRock, que não preciso dizer que é uma das principais gestoras sobre isso. Então tem gestoras se destacando aqui, por exemplo, como a Buena Vista, como a BlackRock, como outras que também estão olhando para isso, por exemplo, ETFs de renda fixa. Mas tem um ponto adicional, que é o seguinte, conversando com o executivo da BlackRock em um evento, ele falou o seguinte: hoje a legislação brasileira não permite, por exemplo, ETFs ativos, né, que fazem ETFs alavancados, perdão, não permite ter ETFs alavancados. Então, pode ter uma mudança de legislação. Depois, existe uma ampla propaganda sobre ETFs. Teve até um evento, Gabriel, te contar aqui uns bastidores da Faria Lima recentemente, um grande evento do mercado financeiro, que foi proibido falar sobre ETF, só para você saber, é uma fofoca que está rolando na Faria Lima, e tem esse grande evento, tinha uma grande apresentação de ETFs, e foi proibido falar de ETFs, porque esse evento não permitia ali ETFs, porque ele acaba tirando um pouco de rentabilidade dos produtos. Então, é um mercado que vai crescer e já assusta grandes players, e com esses problemas de fluxo, de ordem, a estrutura econômica do país, com certeza vai crescer muito. Perfeito. E Gilvan Bueno, entrada de investidor, nessa tua experiência que você tem de mercado. Volta do investidor brasileiro para a Bolsa de Valores está condicionada aqui a acontecer, porque eu lembro que a gente conversava muito na época que todo mês era recorde de investidores na Bolsa de Valores do Brasil. Olha só, 2 milhões de investidores, 3 milhões, 5 milhões o máximo que a gente viu aí na história. Isso acontecia praticamente todos os meses. O que falta para a gente voltar a trazer gente para investir em renda variável no Brasil? Olha, eu tenho uma alegria de ser seu amigo a longa data. Não vou entregar a nossa idade, mas sim tem um fator, taxa de juros, né? Taxa de juros, por exemplo, essa semana, os juros de longo prazo dos Estados Unidos esticou, Gabriel. Então o investidor acaba olhando para lá. A gente tem aqui uma seca de IPOs, a gente tem muito follow-on ou abertura de capital inversa, né? E os juros de 2 dígitos acaba trazendo um impacto muito significativo para a renda fixa, principalmente uma renda fixa com isenção de imposto. Então, com uma taxa de juros menor e uma estabilidade econômica e um fiscal que saiu hoje muito ruim, isso pode trazer o investidor para a Bolsa. Até lá, o mundo é de renda fixa, principalmente dos títulos isentos, de imposto de renda no lucro. E sobra para renda variável bater entre si, né? ETF, fundo, ação, vai todo mundo ficar brigando aí pela mesma patotinha de dinheiro que sobrou para esse mercado. Gilvan Bueno, meu cara, até uma próxima. Uma ótima tarde a você, um bom final de semana. Parabéns pelo trabalho essa semana, uma ótima sexta-feira para você e nossa audiência. Maravilha, Até a segunda. próxima.